E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br. Taina Franco na área com vocês pela próxima hora aqui, trazendo uma pauta, gente, num país onde somem jornalistas, né? As pessoas são censuradas. A gente teve o Dia da Imprensa aí recentemente e nos últimos anos esse levante contra o jornalismo, contra a imprensa de um modo geral, ele traz bastante reflexão pra gente, né? E aí, eu quis bater um papo com a galera que está estudando jornalismo. O que querem, o que sonham? Porque eu quero saber que sonhos irão morrer ao longo do tempo, na verdade. E não trouxe só alunos de jornalismo, eu trouxe o professor de jornalismo, que é meu amigo, que vai ser meu co-host hoje, Felipe Chat. Tudo bem, Tainá? Bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui. Primeira vez que a gente se apresenta junto, né? Verdade, né? Olha só. Tô muito honrado com isso, viu? Muito obrigado. Vai ser divertido hoje. Seus alunos, né? Vamos aqui começar a falar não só do jornaleiro, mas eu quero que falem primeiro do professor. O que eles acham do professor, né? Quais os sonhos que morrem quando você passa no vestibular de jornalismo e tem sua primeira aula? Eu só queria comentar que eu ainda não corrigi as provas, tá? Então pode influenciar alguma coisa essa aqui. pauta, então, tá vendo? Olha, censurando, começando pelo professor. Bem-vindos, tudo bem com vocês? Se apresentem, por gentileza. E quem começa? Quem começa? Bom, vou eu, meu nome é Hudson, tenho 17 anos, morador de Campo Limpo e tô animado aí com essa faculdade. Espero ter uma carreira brilhante pela frente. E é isso. Bom, vamos lá. Eu sou Gustavo, moratense, sofredor, né? Sofredor. Tenho 19 anos, tô no meu segundo semestre, primeiro e segundo semestre. Um pouco sem voz. Primeiro e segundo semestre eu tô. Meu nome é Bárbara, eu tenho 19. Eu tô indo pro terceiro semestre agora, graças a Deus. Ou não, porque dependendo do que eu falar de Felipe, ele vai me reprovar. Mas é isso, galera. Fé. E eu moro em Morato também. E tô super animada, porque o jornalismo é a realização do meu sonho de infância, então. Eu sou o Felipe, sou estudante de jornalismo também, tô no segundo semestre, indo pro terceiro. Tenho 19 anos e, cara, eu acho que não é nem sonhos que morrem, assim. Eu acho que, tipo, esse processo de estudar, pelo menos, muito mais me engaja do que me decepciona, sabe? Pelo menos por enquanto, não tenho frustrações ainda. A não ser o professor mesmo, agora. É brincadeira. Vamos de brincadeira? Abrimos com uma piada. Gente, eu tô muito feliz de vocês estarem aqui. Acho importante a gente ter essa conversa. Eu fui uma jovem também que sonhei em ser jornalista em algum momento. Aí fui fazer direito, porque daí eu também queria ser delegada. E aí deu tudo certo na minha vida, não virei delegada. 5 anos de direito, eu fiz, me formei em direito, saí da faculdade de direito, sem emprego, né? Porque você tem que prestar OAB, prestar concurso para ser alguém, porque só o diploma não vale nada. E fui trabalhar em rádio e TV. Então, né, o jornalismo não veio na época da faculdade, mas a comunicação veio depois na minha vida, né? E tanto o direito como o jornalismo, eu sempre achei que tinham lugares muito parecidos, assim, na sociedade, né? Esse lugar de transformação, né? Como a gente muda as coisas através da comunicação, né? E através também do direito, obviamente, eu acho que estão super ligados. Tanto que antigamente muitos advogados, no começo de tudo, os advogados eram jornalistas, né? Que você foi puxar na história, né? Os primeiros jornais, não só no Brasil, mas no mundo mesmo. É porque quem fazia direito sabia escrever muito bem, tinha um olhar da sociedade. E a gente tem que imaginar que o Brasil era um país de grandes maioria, esmagadora maioria de analfabetos, então quem fazia direito, que normalmente estudava fora, estudava em Portugal, até mesmo na França, enfim. Os letrados. Os letrados, né? Eles tinham condição de escrever alguma coisa, né? Então, sim, eu acho que é uma boa analogia essa sua, de que o jornalismo e o direito estão ali, né? Historicamente falando. Historicamente tem relação, né? E é por causa desse olhar da sociedade que talvez o profissional de direito tenha, que o jornalismo também tem, né? Pensar que o jornalismo, ele é o quê? A gente está falando de alguém que vai trazer para o público algo que esteja escondido, né? Então, dá condição para que o público conheça o que está acontecendo. Então, acho que é bem similar mesmo. Então, Tainá, você fez direito, mas... Virei comunicadora.
Se vocês quiserem fazer direito, não sei se... Zero vocação. Tem Não, mas eu recomendo, assim, eu acho que a gente entra na faculdade, a gente faz escolhas, tem que fazer escolhas socialmente muito cedo, né? Com 17 anos, você não correu a vida ainda, né? Não todas as experiências, por mais que você, né, tenha ali uma vivência na comunidade, na família. Tá descobrindo ainda, né? Com 17 anos, você tem ali muita certeza, tem certezas demais na vida para fazer escolhas, né? Então, eu acho que eu ainda penso em me aventurar pelo jornalismo. Quem sabe eu não viro aluna do Felipe. Olha, você Eu e minha dislexia toda, imagina. Só prova oral, tá, professor? Por favor. Mas eu acho que você não precisa, já é jornalista. Já é jornalista. Bem, tá vendo? Ufa. Nem fiz aula. E a gente aqui Meninos, se matando. Pois nem tive que fazer prova de redação. Mas brincadeiras à parte, a gente vive num momento, com o advento da internet, não é? Os lugares onde se comunica, eles migraram, né? A gente tinha aí os veículos de massa, TV, a rádio, os jornais. Tinha mais muros e filtros na hora de construir uma informação, né? De receber uma informação. Você tinha 3 caminhos ali, basicamente. E hoje tem internet onde todo mundo produz notícia, de alguma forma, todo mundo produz conteúdo. Eu acho que é um desafio até para você, enquanto professor, né? Bastante. Porque hoje, querendo ou não, qualquer pessoa com acesso à internet pode gerar um conteúdo, pode gerar uma notícia. E aí a gente cai num lugar também ótimo, democrático, porém perigoso em alguns aspectos, né? Perigoso, e eu lembro de ter comentado isso em aula algumas vezes com vocês, que o que vai diferenciar eles, que estão estudando jornalismo, de qualquer pessoa com o celular na mão? É a capacidade de apuração. Sim. Que Então, se perdeu completamente. completamente. Hoje o que é válido para uma notícia são os views. Quantos cliques deram. E é o que eu tento ensinar, e é o que eu e meus colegas ali na universidade, a gente tenta ensinar o quê? Apuração. Se você tem uma boa matéria apurada, não importa mais o tempo que você vai levar. O importante é que ela esteja bem apurada. Você consiga... E aí tem um exemplo bacana que eu acho que é legal, da matéria que a Bárbara fez. Conta daquela matéria sobre o acidente que aconteceu lá na Facamp. A gente tava num dia normal na faculdade e tudo, e aí aconteceu um acidente, eu tava na faculdade já, e aí chegou uma menina de publicidade, ela falou assim, nossa, aconteceu um acidente. E aí só vinha a voz do Felipe na minha cabeça. Jornalista bom, ele vai apurar as coisas. Aí lá fui eu, falei, meu Deus, não posso ver sangue. Aí eu fui. Mas eu fui. E aí chegou lá, perto da universidade tem coisinhas de comida e tudo. E aí tinha acontecido um acidente, o menino tava no chão. Só que aí não dava pra chegar perto, porque tinha várias pessoas em volta pra proteger a imagem dele, o que tava acontecendo. E aí eu fui perguntando pras pessoas, você viu o que aconteceu? Você podia me contar? Eu estudo aqui, eu faço jornalismo, rapidinho. E aí, nisso eu descobri o que tinha acontecido, que um caminhão soltou o fio telefônico, e aí passaram vários carros, e aí um carro passou em alta velocidade e fez o fio subir. E aí, do jeito que ele subiu, ele acertou um estudante, e ele tava indo comprar pipoca, e aí acertou, caiu no chão e tudo. E aí a gente ia ter aula com ele, e aí ele perguntou se eu podia escrever. Eu falei, claro. Aí foi atrás do estudante e tudo, graças a Deus ele tá bem, mas foi assim, essa coisa do jornalismo se faz na hora, sabe? Sim. Foi, acho que, uma das melhores matérias que eu escrevi até agora, porque foi muito assim na hora, eu senti aquela vontade, sabe? Aquele ímpeto de aquele querer fogo falar. assim por dentro, falei, droga, eu tô feliz porque o cara... Não porque o cara se machucou, mas porque eu tô escrevendo a matéria, sabe? É um sintoma do jornalismo. A desgraça acontece e é pauta, infelizmente, é pauta. Mas aí, imagina essa matéria Notícias Populares. Então, Transeúnte tomou uma chicotada do céu, né? e aí que tá. Olha só qual que é Porque a dá pra dar de qualquer jeito essa, né? E foi o que aconteceu. A Bárbara, ela foi, eu tava lá indo dar aula, a gente ia fazer uma dinâmica com o jornaleiro, e aí
cadê a Bárbara? E não chega a Bárbara, não chega a Bárbara. Chegou atrasada ele, mais duas, a Júlia e o Felipe. Chegamos atrasados, mas foi por um ótimo motivo. Eu falei, que motivo seria? Teve um acidente na frente da faculdade. Aí eu falei, ok, vamos lá, vamos entender isso. E aí eu falei, a Bárbara estava muito envolvida, eu percebi que ela estava muito envolvida com o que tinha acontecido. E eu falei, Bárbara, então, sem pauta, desce e pega as informações, e vai. Aí eu orientei, você vai lá, você vai tentar descobrir o que aconteceu de fato e você vai tentar o contato desse rapaz. Porque ele já tinha ido pro hospital. Ele chamaram a ambulância porque a cabeça dele estava machucada. Mas mesmo ele consciente, assim, todo mundo preocupado, a galera de enfermagem, tudo. E aí ele tinha ido pro hospital, então não sabia quem era, não tinha tido um contato nenhum com ele. Então tinha que ir atrás. Uhum. E aí ela foi atrás de quem que era, descobrimos que era um aluno de enfermagem que... Não, é medicina veterinária. Medicina veterinária que que trabalha na clínica. Isso. E aí ela conseguiu o contato dele, e aí eu falei, então é o seguinte, qual que é a pauta? A pauta não é só o acidente, é o que aconteceu depois do acidente. Então, assim, não tenha pressa. Você vai entrar em contato com ele, vai conversar com ele para saber o que aconteceu depois, etc, etc. E aí depois eu zapeando pela internet, eu comecei a ver alguns veículos da região que noticiaram o fato. E era assim, juro por Deus, era o título e 2 linhas. Eu também vi. E aí a Bárbara demorou 3 dias para fazer a matéria. Por quê? Porque ela foi apurar. Não importa. 3 dias ela foi, ela entregou o que de fato tinha acontecido. Né? Porque tinha dessas. Eu não falando o que aconteceu, mas tinha dessas. Tipo, cabo telefônico cai do céu e arranca a perna do moleque. Né? Então ela apurou o que de fato aconteceu, uma matéria com mais conteúdo, com uma entrevista com o rapaz, que ele contou a visão dele, e o depois, o que aconteceu, e assim, isso é apuração. E quando você apura e você traz as causas, as consequências, né? Você constrói a história, você também consegue identificar outros problemas, né? Por que um caminhão numa altura tão alta está passando por aquela rua? Você consegue pensar outras coisas quando você lê uma matéria completa do que simplesmente... Porque daí o mais importante é o acidente em si. Exatamente. Né? Não é toda a construção de uma história ali. E né? a questão do like, da visualização, então... Aí foi isso. Isso não é novidade no jornalismo, né? Eu brinquei aqui com notícias populares, mas a gente sempre teve, né, essas mídias muito... o clickbait, antes de existir o clickbait, né? Antes, pré-internet, né? A gente sempre teve essa configuração também, que aí não é só jornalismo, é entretenimento também, de gosto duvidoso, porém, né, ele acontece, né? Mas é isso, eu acho que esse é um exemplo bom, assim, para falar da questão de apuração e o quanto é importante essa... além do faro jornalístico de isso aqui é notícia, desse ímpeto, né, de entender, de querer entender, de querer contar a história. E aí eu não sei, você pode dizer melhor do que eu, mas eu acho que na minha experiência, quando eu fui fazer as primeiras matérias, é uma frase que o Laurentino Gomes usou uma vez, que é: o jornalismo é sangue quente, porque realmente você tá com o sangue fervendo e você quer saber das coisas e você quer correr atrás. Eu acho isso um sintoma maravilhoso para jornalista. E vocês sentem isso, gente, na sala de aula, assim, isso sai com vocês da sala de aula? Essa é a minha pergunta, na verdade. Porque uma coisa é vocês estudarem para fazer prova, projetando um futuro para daqui 4 anos. 4 anos, né? Isso. Outra coisa é quando isso entra no teu dia a dia, já nos primeiros semestres de faculdade, né? De começar a mudar esse olhar para o mundo. Como que é isso para vocês, assim, esse despertar, né, desse sangue quente? Qualquer coisa vira matéria, né? Você fica já com aquele olhar, qualquer desgracinha que acontece, já fica naquela sede para tentar fazer, para tentar saber mais, descobrir mais e tentar escrever sobre aquilo, né? Esse gás que dá. Cara, a fofoca de família deve ser um inferno, né? Os caras começam a investigar as fofocas da família, é isso? Sim. As tia não tem mais pais agora. O terror da bisavó. Os grupão do Zap sofrem agora com vocês. Aí, de repente é excluído dos grupos da família e não sabe por quê. Por causa disso aí, ó. Mas a minha família chegou a falar, quando eu comecei com jornaleiro, eles falaram: agora, Bárbara, realmente a gente tem que dar uma separada, senão daqui a pouco vai estar todo mundo exposto. Que perigo. Me conta como começou o jornaleiro e essa experiência com os alunos.
lá na Facamp, porque esse laboratório e colocar a galera para a rua, ele é importante, né? Eu De acho. sair da parte teórica, né? E desse ideal do que é o jornalismo e tá, Olha, vamos fazer. a questão é a seguinte, o Jornaleiro ele começa em 2012, porque na época eu tinha acabado de começar a dar aula, eu ia começar a dar aula, na verdade, tinha acabado de sair do jornalismo, eu estava já pleiteando uma aula, e a coordenação do curso lá da Unifacamp, na época a Facamp, falou, olha, a gente precisa ter um jornal laboratório. Na minha cabeça, eu falei, ótimo, fazer um jornal laboratório, simples. Eu pego uma disciplina, e aí eu obrigo os alunos a fazerem as pautas que eu acho que tem que fazer. É essa a ideia. E como única... Tranquilo ali. Tranquilo. Porque era o jornalismo que eu tinha aprendido, né? Então você tem um editor-chefe que vai te pautar, você pode trazer pautas, mas é ele que decide e acabou. E aí tinha uma outra questão também. Quando eu estava na idade deles, lá em 2008, lá em 2008, 2009, quando eu estava terminando a faculdade, eu ia fazer entrevista e qual que era o problema? Eu não tinha portfólio. Não tinha o que mostrar. Aqui tá legal, gostei de você, bem arrumadinho, fala bem, eloquente, mas o que você produziu? Eu não produzi, não tem nada, eu tenho minhas provas da faculdade, quer ver minhas notas, né? Sempre bem de redação. Mas isso não importa pro mercado de trabalho. Se você é bom, não importa. Importa ele quer ver o que você produziu. E quando me desafiaram a fazer o jornal laboratório, eu falei, bom, a gente vai fazer um jornal para os alunos terem o que mostrar. Então, assim, olha, eu tenho ali 2 matérias no blog da faculdade, isso já ajudava. Então, criamos o Jornaleiro, começou com 3 alunos, e aí depois começou a vir, e era um projeto que era interdisciplinar, ele não estava na grade. Então, não valia nota, não valia hora complementar, não valia nada. Era participar por amor mesmo. Né? E, cara, chegou uma época que a gente chegou a ter 60 alunos no Jornaleiro. De jornalismo, rádio, TV, publicidade. Nossa, mais do que qualquer imprensa. Era uma equipe gigantesca. E assim, a gente começou com jornal online, aí conseguimos ser o jornal impresso. Aí o jornal impresso era um tabloide pequenininho, assim, preto e branco. A gente fez um standard depois, colorido. Tava crescendo muito, cresceu muito. E até que chegou um momento que a gente começou, os alunos, né, começaram a querer tomar conta do projeto. Né? Então, quer dizer... Criou monstrinhos e o projeto começou a tomar uma vida própria, assim. A minha impressão era o quê? Eu sou extremamente dispensável. Dispensável. Que bom. E aí eu fui entender que bom, depois que eu comecei a entender o que era educomunicação, fui estudar o que estava acontecendo com o projeto. Quer dizer, os alunos estão começando a querer eles serem o editor-chefe, eles querendo ser os pauteiros, os redatores. Que história é essa? Eles estavam se organizando. De repente eu cheguei numa reunião atrasada, eles estavam sentados em roda. Porque como não tinha um líder, então eles estavam sentados definindo ali, democraticamente, quem entrar e quem não entrar. E aí eu comecei a perceber esse movimento e falei, ok, o jornaleiro é deles. Ponto. E aí eu falei, eu tenho que ser totalmente dispensável. Sim. O jornaleiro tem que seguir sem Você mim. fez um bom trabalho, inclusive, né? Se você desenvolve um trabalho onde ele ganha autonomia e ganha uma vida própria, quer dizer que seu trabalho foi feito. E aí o jornaleiro, ele então seguia dessa maneira e os alunos escolhiam sempre as pautas. Então a gente chegava a fazer desde pauta, sei lá, do Pokémon GO, que um aluno nerd que gostava, queria fazer, fez, desde o escândalo político que aconteceu lá em Campo Limpo em 2017. Porque isso afetava a família dele que morava em tal localidade por causa do escândalo político dele. Então ele quis fazer. E isso começou a incomodar um pouco. Porque a gente tá falando de política. Quando entra nessa esfera, enquanto você está falando de Pokémon, de moda, né, de O acidente ali. O acidente é uma coisa, né? Agora mexeu com política, isso começou a incomodar bastante. E o jornaleiro sempre foi visto e lembrado como um jornal livre, um jornal laboratório. A gente não tinha rabo preso com ninguém. A Facamp pagava o nosso jornal impresso, a gente dava para a Facamp 2 páginas de institucional. Era isso. O resto eram nossas pautas. A gente era muito autônomo. Só que essa liberdade nos custou caro. Então, aconteceram algumas coisas e eu sempre disse, no dia que alguém querer dizer, alguém de fora querer falar isso entra, isso não entra no jornaleiro, eu paro com o projeto. Porque não é o intuito.
E foi o que aconteceu. Tentaram, enfim, coisas da vida de jornalismo, que quem é jornalista sabe disso. Né? Isso não acontece só em projetos dentro de universidades, Não. né? O que acontece na vida real. Isso é vida real né? mesmo. É a política pautando o jornal, dizendo que pode, que não pode, e aí eu resolvi parar com o jornaleiro. E ele ficou parado em 2018, 2019, aí veio a pandemia 2020, aí 2021, e aí chegou essa turma. Aí chegou essa... Ele estava super elogiando a turma nova Sim, dessa turma. Você estava aqui para mim só exato. tecendo elogios. Chegou essa incrível. turma. E aí, teve uma aula magna, não sei se vocês lembram, com todos os alunos do curso, Publicidade, Rádio, TV e Jornalismo. E agora chegou a hora da chamada oral dessa aula. E aí, o pessoal de Publicidade mostrando o projeto deles. Os alunos lá. Aí o pessoal de Rádio e TV mostrando os projetos deles. E o jornalismo? O pessoal de jornalismo, nada, porque o projeto de jornalismo é do jornaleiro. Não tinha nenhum projeto. E não teve ninguém de jornalismo representando nada. E aquilo me pegou, assim. E aí, Foi pessoal mesmo. Foi pessoal. Aí, para ajudar, 2 ex-alunas que trabalham hoje lá na universidade, falaram, olha, queria lembrar do Jornaleiro, que foi um projeto que ajudou muito, mudou a minha percepção, colaborou com a minha vida. Eu falei, putz, cara, eu quero voltar com esse negócio. Só que o jornaleiro não sou eu. Sim. O jornaleiro são os alunos. Aí eu olhei pra turma e falei, putz, esses moleques aí, essas minas têm sangue no olho, né? Eu acho que rola. Aí teve um dia que eu ia dar uma aula sobre qualquer outra coisa, acho que era sobre Pierre Bourdieu no jornalismo, alguma coisa assim. Acho que foi mesmo. Foi isso. E eu falei, gente, eu vou parar a aula no meio porque eu quero falar uma coisa pra vocês. Aí eu meio que abri meu coração, assim, falei, contei a história do jornaleiro. Eu falei, eu quero muito voltar, mas eu nunca tive vontade de voltar com o jornaleiro, até agora. Até ver vocês e ver que é possível com vocês. Aí, nossa, não sei como ninguém chorou naquela aula lá. Eu me segurei. Eu com 2 dias só. Meu Deus. E aí eu falei, vocês topam? Não, a gente topa muito. Então vamos fazer. E aí a gente começou, aí eu modifiquei toda a grade da disciplina de introdução ao jornalismo e coloquei o jornaleiro dentro da disciplina. E aí a gente recomeçou com o jornaleiro. Foi uma alegria muito grande para todo mundo na faculdade, para mim principalmente, para eles, para os ex-jornaleiros. Quando a gente postou a primeira postagem, depois de anos, lá no Instagram do jornaleiro, a galera veio assim, muito no meu WhatsApp falar que bom que voltou, nossa, que alegria, era um projeto que eu amava fazer, etc, etc. Então, o projeto é esse, é um projeto dos alunos, é um jornal laboratório que eles conduzem. Eu sou apenas um mediador do processo. Mas eu já falei para eles. O processo é deles. É todos. deles. E eu fiz eles me prometerem, não sei se vocês se lembram disso. Uhum. Eu falei assim, eu só vou fazer se vocês levarem o jornaleiro adiante. Porque eu sou totalmente dispensável. O jornaleiro tem que continuar sem mim. Eles, não, a gente vai fazer isso. E eu confiei neles, eu confio neles, eu acho que realmente vai. Responsa, hein? É. E aí, entre vocês, como começa essa construção aí dessa retomada do jornaleiro, que já tem um peso, já tem uma história, né? 10 anos. Porque a partir do momento que você sofre uma censura, não é mesmo, gente? É uma importância, tem. Não é algo que as pessoas não estão olhando, não estão vendo e não está transformando. Então, como que vocês sentiram aí essa retomada, essa responsa? E como vocês definem as pautas, o que vai, o que não vai? Como que vocês se organizam? Quando ele soltou esse projeto pra gente, é que nem ele falou, tipo, eu aceitei por eu ficar emocionado por ele, sabe? Porque se sente quando ele falou ali que ele tava mesmo, tipo, tinha ficado triste, que tinha acabado e tudo mais. E ali, não sei por eles, mas fala por mim, tipo, me tocou bastante, sabe? Porque eu vi que ele gostava daquilo ali e, tipo, a liberdade que ele dava. Ele falou assim, ó, eu gosto disso aqui, mas vocês vão tocar. E aí eu também acabei analisando isso como uma experiência, sabe? Eu falei, pô, vou ganhar uma experiência, vou trabalhar porque eu gosto. Cara, vou ver um cara feliz. Porque, tipo, você vê ele falando de jornalismo, tipo, do jornaleiro, ele fica feliz. E aí, até eu, tipo, fazendo estágio agora, eu converso com algumas pessoas. E falei, pô, você já fez faculdade lá? Você já participou do jornaleiro? Ele fala, não participei, me arrependo. Ele falou assim, putz, ali por causa do trabalho, não queria, mas ficou triste, sabe? A pessoa falando pra mim que ela ficava triste porque viu que o jornaleiro tipo, tinha acabado em nada.
Que nem ele falou, você via lá, tipo, as últimas postagens era 2019, 2018. E aí você vê que nem vocês estavam falando, pô, um trabalho de 10 anos, tipo, acabar assim, sabe? É muito triste. Então aí quando ele falou isso aí pra mim, primeiramente eu fiquei meio espantado. Falei, cara, tipo, Resposta. que responsa. Porque quando aí ele falou, pô, vamos retomar? Falei, tranquilo. Mas ele falou assim, pô, mas aí eu tenho que ser dispensável? Eu falei, opa, calma aí. Tipo, a gente tá começando agora, como que ele vai falar, ó, você segue? E aí, o que eu de primeira não ia aceitar, mas ele falou assim, pô, começou a falar história, aí mostrou pra nós os jornais. A gente viu que ele ficava feliz, sabe, mostrando a evolução do jornaleiro. Aí ele falei, putz, é isso aí mesmo que eu vou seguir e vou entrar no projeto e vambora. E é isso. Eu não conhecia o projeto também, mas quando ele começou a falar de uma forma mostrando tudo, o jornal, tudo mais, deu um gás. Eu com 2 dias eu falei, vamos, nem não sabia nada, não, vamos se meter de cabeça aí, vamos se jogar. E mudou, E foi. e foi. Eu já tava um semestre, e aí, quando ele chegou, eu lembro de escutar pelos corredores da faculdade, o Felipe não volta com o jornaleiro, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. É verdade. Que isso? E aí, quando ele chegou pra falar, o Felipe, assim, eu já falei pra ele, eu acho que todo mundo aqui sabe que no dia eu falei que ele é um exemplo de profissional pra mim, assim, tipo, o parâmetro. A minha primeira aula da faculdade foi com ele, quando eu cheguei lá toda alegre, feliz, e aí, ele me deu mais gás. No meu primeiro dia, no meu primeiro semestre, no meu segundo semestre foi a mesma coisa, e eu espero que seja assim até o final da faculdade. E aí, quando ele chegou, contando a história do que ele queria fazer, eu olhei pra ele e falei, eu acredito no que ele tá querendo fazer. E eu quero fazer parte disso. Falei assim, é isso que eu quero. Quando eu escolhi jornalismo, era essa ideia que eu tinha, esse gás, sabe? E ele tem isso. E quando ele contou pra gente, eu falei, não tem como eu falar não. Se eu falar não, eu vou me arrepender pro resto da minha vida. E aí, foi isso. Eu também acho que aquele dia eu me segurei pra não chorar. Porque, ele falando, eu falei, é isso. Eu eu tô aqui precisava, pra obrigada. isso. Quase que eu agradeci, muito obrigada. Eu já sabia da existência do jornaleiro. Lá na faculdade a gente ouve muito falar sobre isso, né? Sobre o projeto, os alunos antigos, enfim. Mas hoje eu enxergo o jornaleiro como uma oportunidade de fazer o jornalismo real, sabe? Você falou, tipo, da época da internet, como as notícias são vinculadas na internet. Mas eu acho que não passa por esse processo de apuração e pelas atividades que a gente faz, sabe? Pelo trabalho que nós temos, o professor de corrigir, nós de escolhermos as pautas, enfim. Então, tudo isso eu acho que faz parte de um jornalismo real, verdadeiro, sabe? Então, eu enxergo o jornaleiro hoje como isso, como uma oportunidade de fazer, de executar um trabalho jornalístico de verdade, sabe? E eu lembro que quando foi apresentado esse semestre para mim, eu lembro muito de pensar, poxa, será que agora eu vou poder dar a oportunidade de mais pessoas falarem? Porque elas são... As pessoas, a sociedade, né, ali na faculdade, são diariamente silenciadas, sabe? E eu via muitas pessoas falando que ali no jornaleiro era uma oportunidade de dar voz para as pessoas. E eu falei, caraca, talvez seja essa a minha oportunidade. E acho que tenho realizado, sabe? Nos meus trabalhos eu tenho ficado bem feliz com os resultados, as matérias que eu tenho feito... Inclusive, tenho dado voz para as pessoas. Então, eu acho que, inclusive, é um ótimo olhar do professor Felipe de conseguir enxergar esse sangue nos olhos de nós alunos, sabe? Porque todos nós chegamos ali em todas as aulas com o mesmo olhar, com a mesma vontade de fazer. E poucos professores talvez tenham tido esse olhar. De, não, essa galera tem talento, eles podem, eles conseguem. Vou dar um trabalho para eles, vamos fazer acontecer, sabe? E eu acho que vai muito também da inteligência do professor saber aproveitar esse sangue nos olhos, sabe? Porque às vezes o sangue esfria porque o professor não soube, sabe, gerir ali a nossa vontade de fazer acontecer. Então acho que vai muito do seu mérito também, sabe? De verdade. Obrigado, eu agradeço. Mas Eu já ia fazer um arquivo confidencial aqui. 2 pontos aí. Mas assim, respondendo essa questão, agradeço, gente, o carinho de vocês. Como funciona o projeto? Eu acho que isso diz muito sobre ele, né? E sobre a evolução que eles estão tendo na escrita. Então, assim, nesse semestre, que é o primeiro, e eles estão no primeiro e no segundo, então, assim, a gente vai começar com notícias simples, né? Então, nada de reportagem muito elaborada, nada de artigo de opinião, não. O básico, notícia. Lead, desenvolvimento, fala de um especialista, fala de um entrevistado e conclusão.
E aí, o que, que a gente faz? A gente, a cada 2 semanas, nós nos reunimos na segunda-feira, e aí a gente tem reuniões de pauta. Então, eles trazem 3 pautas cada um, e aí, democraticamente, aí eu vou lá, coloco todas as pautas na lousa, eles explicam o que são as pautas, e aí, democraticamente, a gente discute, eu acho que essa pauta vale, e aí é nesse processo do fazer que eu vou tentando ensinar. O que, que é uma pauta boa? O que, que é uma pauta que vale? Qual é o valor notícia? E aí, você vai vendo a evolução deles. Na primeira pauta que eles trouxeram, vocês já devem se lembrar das primeiras pautas mais fracas. Aí as pautas vão ficando melhores. Porque o A minha olhar- foi horrível. A minha primeira. Conta aí, qual Gosto muito de foi? lembrar. Lembra? Conta. gente? Vai. Não, prefiro não, de verdade. Eu acho que eu chapei mesmo, assim, sabe? Mas o tema. Não, eu lembro que foi sobre cidadania. Eu queria falar sobre alguns eventos que tinham acontecido ali na cidade. Mas eu acho que a forma como eu desenrolei... eu trabalho numa empresa e eu faço bastante textos publicitários. Então eu acho que eu me acomodei naquela forma de texto. E ali no Jornaleiro, quando eu fui fazer, eu fiz praticamente uma propaganda sobre algo que envolvia política, e eu acho que não era o momento, assim, sabe? Uhum. E nem a intenção do trabalho. Então eu chapei pra caramba, acho melhor nem lembrar. Mas é bom, normal, porque é bom. Não, assim, é assim que aprende. Eu acho que é assim que aprende. Então ele foi, trouxe a pauta, todo mundo trouxe a pauta. Falou, olha, essa pauta é boa. Por que, que é boa? Por causa disso, 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 disso. É ruim por causa disso, 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 disso. Aí as pautas sendo resolvidas, sendo acertadas na nossa reunião de caixa, que a gente chama. Aí cada um pega a sua pauta e eu dou o deadline, né? Expliquei para eles o porquê que é deadline, linha da morte mesmo, prazo para o jornalismo é essencial. E eles vão fazer as matérias. E aí eu ensinei eles a postarem a matéria no site, que a gente opera no site do Comunique 3, que é www.comunique3.com.br/o jornaleiro. Então eu ensinei eles a terem essa habilidade, essa ferramenta, então eles são autônomos para escolherem pauta, produzirem e subirem a matéria. O que eu faço vocês vão subir a matéria e vão deixar lá no rascunho. Eu vou corrigir isso. Aí eu faço as minhas alterações como editor. Então eu corrijo e falo, chamo no privado. WhatsApp. Ó, tá vendo aqui? Aqui você vacilou, aqui você foi bem, aqui... Então eu vou dando esse direcionamento meio que personalizado. E eu falo, a matéria boa é aquela matéria que tem menos interferência possível do editor. Então, nas primeiras matérias deles, eu tive que mexer bastante, porque foi a primeira. Sim. Aí na segunda já ficou um pouco melhor. Aí agora já tá... Tanto que ontem mesmo eu fiz um elogio eu costumo fazer aberto, fazer para todo mundo ver. Uma das alunas, a Yasmin, ela escreveu 2 pautas que eu mexi em uma palavra. Então, assim, antes escrevia... eu brigava com vocês, isso é uma coisa que eu detesto. Vai entrevistar a pessoa, não pergunta a idade, não pergunta o que faz, não pergunta o nome completo. Aí tá lá, não, eu falei com a Tainã. Quem é a Tainã? Quem que é essa pessoa? Vamos falar o nome, a idade, o que faz. E aí tava lá bonitinho o nome, a idade entre parênteses, tudo no formato que a gente acredita como um jornalismo interessante, tudo. E isso é muito legal ver. É legal ver a evolução que eles vão tendo. Sim. Né, Porque se trata do formato, no geral, uma receita de bolo, que você vai incluir nos ingredientes ali. Esse é seu diferencial, né? Sim. Como você constrói esse... E a experiência que eles vão tendo a cada matéria. Então, o olhar que vai ficando apurado. Opa, isso aqui dá pauta. O lance do sangue quente, de estar ali no meio da situação. Nessa semana que passou, a gente até teve uma boa conversa sobre eventos. Né? sim. Esses aqui, eles adoram cobrir evento. Quer cobrir evento? A gente vai... Cara, ela olha pra mim, eu não sei porquê, mano. Mas você quer explicar o lance do evento? Tudo bem, eu perguntei se era interessante a gente sugerir pra entrar como credencial em um evento que ia ter aqui em Jundiaí. Porque eu queria muito, talvez, conseguir entrevistar um artista que virá, inclusive já... Mas é porque eu Muito achei que seria interessante. Então, mas eu acho que esse é o ponto. No jornaleiro, a gente aprende muito a interpretar as horas certas para cada coisa, sabe? Então, por exemplo, é um texto jornalístico informativo, é um texto publicitário, já é diferente. Então, você tem que ter esse olhar. E eu acho que nas aulas a gente aprende bastante sobre isso. E aí eu questionei e recebi uma resposta para eu aprender, né? Que... É isso, né? Que assim, nós temos como jornalista, a gente tem que ir para cobrir o evento.
Sim, Não é para fazer uma propaganda do evento. sim. Então, assim, a gente comentou, porque o Jornaleiro, ele nasce lá em 2012 com a gente conseguiu credencial para a Bienal do Livro. E eu estou tentando credencial para a Bienal do Livro desse ano também, para a gente ir. E eu coloquei na cabeça deles que a gente vai conseguir, e eu tô, né, criando essa expectativa, que eu acho que é legal. Mas é isso. Ir para a Bienal do Livro, a gente não vai para a Bienal do Livro para passear, para ver o Maurício de Souza com o Pelé cantando ABC. Não. A gente vai para trabalhar, para contar histórias, né? O Hudson, uma vez, ele foi fazer uma matéria sobre o Metropolitano. Você quer contar essa matéria que você fez? Sim, foi a minha segunda matéria e eu sou assim, toda matéria minha que eu vou levar, a gente tem que levar 3 para reunião de pauta. Uma é de esporte. Eu tenho esse Já pequeno achou problema. sua vocação ali. E aí o Metropolitano, que é um time de Campo Limpo, foi fazer um jogo aqui em Jundiaí contra o Paulista, que era estreia e tudo mais. Perguntei pra ele se seria massa eu vim e contar sobre o jogo, fazer uma cobertura. Ele falou assim, vai, só que toma cuidado, caso a resposta, que ele ainda até falou pra gente, acostuma a levar não, porque isso é comum. E aí eu vim meio receoso, falei, putz, vou cobrir um jogo. Ele me perguntou, você sabe cobrir um jogo? Eu falei, sei, mas eu não sabia. Aí eu falei, Como vai. te confia. Mas não sabia. E aí eu vim, e aí eu lembro que foi até um perrengue pra mim entrar, porque os policiais não queriam deixar eu entrar e tudo mais. E aí eu entrei, e aí quando eu cheguei na arquibancada, eu falei, agora? Porque ele falou assim, pô, vai, só que não fala só do jogo, porque você não pode se entreter com o jogo. Você presta atenção no jogo, só que você tem que me trazer histórias. Porque se você criar uma matéria, tipo, só do jogo, agora se você consegue uma história legal, já dá um tchan a mais, né? Uhum. E aí eu lembro de eu chegar na arquibancada e falei, e agora? Como que eu chego? Como que eu pergunto? Tanto que eu ainda até mandei, não sei se você lembra, eu mandei mensagem pra ele, falei, tipo, o que eu pergunto? Porque, tipo, eu tô aqui, eu já tinha conseguido algumas entrevistas, e eu lembro do povo falar, não. E aí eu usar muita pergunta fechada, e aí, sim, qual é o seu nome? Tal, sua idade, tal, trabalho o quê? Isso. Torce pro Paulista? Torce. E aí? Continua como essa conversa. E aí, tipo, eu lembro de eu travar na arquibancada e falar assim, Felipe, me dá uma luz aí, porque, tipo, eu não sei o que fazer. E aí ele falou, não, qual é o seu objetivo, tudo mais, papá. Aí eu consegui direcionar, fiz várias perguntas, consegui umas histórias legais. Tanto eu lembro de eu ir embora e tá até feliz falando pra ele, falou, pô, consegui uma história muito legal. Aí ele, pô, bacana. E aí fui construindo e aí entreguei. Consegui acompanhar o jogo, mas eu lembro de deixar até o meu jogo um pouco de lado e aí focar na arquibancada. De eu olhar pro lado e falar, e agora? Começar meio que tentar adivinhar qual pessoa poderia me entregar uma história bacana, sabe? Porque eu falei, putz, não adianta eu ficar entrevistando, tipo, um por um, porque Não dá. vai ser histórias comuns. Mas tem que ter um feeling também de olhar aquelas pessoas, né? E aí eu lembro de eu olhar assim, de até encontrar o treinador do time principal. Eu falei, pô, vou nele. Aí entrevistei ele, entrevistei o presidente, sabe? Então, tipo assim, eu acho que ali eu consegui também ter um pouquinho desse feeling, que nem você falou, de perceber a pessoa, tipo, digamos, certo pra você ir perguntar, sabe? Pô, olhei pra aquele cara, vi um senhorzinho, camisa do Paulista, falei, pô, é ele que eu vou perguntar. E aí foi indo, foi fluindo, graças a Deus deu tudo certo. O Felipe me ajudou bastante. E aí é isso aí. E aí hoje em dia toda reunião, uma pauta de esporte tá lá. Não tá entrando mais, não sei por quê. Tá lá. A reclamação, do nada. Não sei por que não tá entrando, mas tá lá. Toda a pauta lá tem a pauta de esporte. E é isso, assim, o que eu tento passar para eles, e é uma maneira que eu acho que é muito boa de aprender, é fazendo. Sim. Né? Porque é muito bonito a teoria, feijão com arroz, mas na prática, na hora ali, de entrevistar, de olhar para a arquibancada, de olhar para o evento, de ver o cara com a cabeça sangrando no chão, nesse momento não tem teoria. É o seu feeling. Então você tem que ir com esse feeling que você só vai aprender fazendo. Né? Então, eu não me importo deles no WhatsApp, sei lá, sábado, 3 horas da tarde, Felipão, me ajuda aí, o que eu pergunto, o que eu faço, etc. Porque é isso, o jornalismo, para eles, para esse começo, vai ser feito assim. Eu tenho certeza que num próximo evento, num próximo jogo de futebol, ele já consegue saber o caminho das pedras. Então, eu acho que é assim que a gente vai construindo, né? Então, essa liberdade de poder escolher a pauta. Por que não entra a pauta de... Eu vou responder aqui também, caso de família. É porque... Lavação, meu lavação. Não, mas essa por quê, gente? Porque, assim, é muito importante que a gente explore todas as editorias. Sim. Porque senão você fica só escrevendo esporte, só que
Isso é realidade, tá? No mercado de trabalho, você não vai ser contratado direto para o lugar que você quer trabalhar. Sim. Ah, vem aqui escrever para a coluna de esporte aqui do Estadão. Não vai ser assim. Você vai cobrir buraco de rua, festinha de bairro. Os focas, né? Foca. E é muito clichê também, né? Moleque falando de futebol. É. Por isso que eu tento fugir dessas pautas de futebol. Porque é muito clichê moleque falar de futebol já. Tem que falar de moda, vai falar de outras coisas, cara. Exato. Fala de aprender, tudo, né? Mas você fala em moda, a Bárbara já Aqui, ó. Já sei, A gente. Bárbara aqui Cada um já- tem um perfil meio que pré-definido aqui, gente. Sim. É bem difícil. Mas eu acho que esse exercício de você saber falar de várias linguagens, eu acho que também ajuda a apurar o olhar, né? Fazendo um paralelo com música, né? De repente você quer ter uma banda de metal, você só escutar metal, você vai virar cover de algo e não vai se desenvolver, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Aquiles Priester, que é batera do Angra e tal, e ele ouvia chachado, toda vez que ia pro Nordeste, ia procurar os bateristas ali do local e trocar ideia e ouvir os caras tocarem, porque ele queria que aquilo influenciasse o trabalho dele de alguma forma, para ele não ser mais só um baterista de metal, né? Eu acho que fazendo um comparativo, acho que também cabe, não só para o jornalismo, óbvio, mas para várias profissões, né? Quanto mais horizontes você tiver, Mais eu acho repertório, né, mais que você tem. repertório você tem, melhor profissional você será, com certeza. E acho que também não só como profissional, mas como pessoa também. Ah, Eu sem acho que dúvida. quanto mais ideia com pessoas diferentes você trocar, Sim. acho que a bagagem pessoal sua vai ser maior, sabe? Esse acúmulo é importante, com certeza. né? E a gente fala muito, eu principalmente bato muito nessa tecla, que o jornaleiro é uma experiência real do jornalismo, sabe? Então, assim como você falou, a gente não vai ser contratado para fazer uma editoria só, sabe? Você tem que sair da sua zona de conforto. E o jornalismo também mudou muito, né? Antigamente você tinha redações grandes, né? Nossa, na época de fotolito, os caras recortavam a matéria para ficar encaixando para sair o jornal, né? E o impresso hoje nem é mais uma realidade em todos os jornais. Muitos migraram só pro online, né? Então, cada vez mais esse profissional generalista será importante, eles, né? eles vão ter que ser repórteres, fotógrafos, Sim. a gente fala, né, o repórter abelha, que é o que filma e reporta, e é muito individualizado Sim. isso hoje, o que é uma pena, porque seria lindo, no mundo ideal, você ir com uma equipe, com fotógrafo, com produtor, mas não, você vai ter que fazer tudo, infelizmente esta a nova realidade, né? Mas eu acho... O novo normal. O novo não. O novo normal do jornalismo. Mas o que eu tento falar para eles, assim, passar para eles é essa ideia de que assim, esse jornalismo real, essa coisa de ir para a rua, tudo isso você vai aprender fazendo. Então tem que ir fazer. Algumas pessoas não concordariam comigo. Pô, os caras estão no primeiro semestre, segundo semestre. Você já tá esticando o soltando, motor né? ali. Ah, tô, cara, porque no terceiro semestre os caras vão estar voando baixo. Né? E a minha ideia, né, que eu já falei para eles, é o seguinte: o ano que vem vai entrar a turma nova. Quem vai passar, não é que vocês vão passar a batuta, quem vai acolher e vai ensinar o que a gente faz, não serei eu só. É uma responsabilidade de vocês. Vão ter que acolher os Então, bichos. você me mandou mensagem sabadão, quem vai mandar mensagem pro o seu foca. É você que vai ter que orientar. Vai ter que acolher ele, né? Lógico. Eu bloqueio, hein? Não. Sábado de manhã. Sabadão, 3 horas Comigo da não vai tarde, rolar. não dá. Galera de jornalismo do primeiro semestre que tá ouvindo isso, não foquem na gente. A gente Domingo de manhã não existo já. É mentira, gente. Estão falando isso, mas eles vão adorar ter o foca. Eu assim. Sim, tem o pior que é assim. só meme mesmo. A gente tava falando aqui Você falou que gosta mais de esporte. Isso. Já deixou eu contar aqui que moda é sua cara. Eu quero que vocês falem um pouquinho. Você, eventos. Eu gosto de entretenimento, assim, Sim, sabe? em geral. Eu gosto disso. Fã número 1 de Silvio Santos, é Sim. isso? Você teve um aniversário com o tema Silvio Santos? Na verdade, eu tive 2. Os meus amigos não têm muita criatividade, então toda festa surpresa. E, tipo assim, quando eu conheço uma galera nova, sempre o carro-chefe é isso. Então, é isso que as pessoas me definem. Então, tipo, no meu aniversário surpresa no trabalho, tinha que ter um bolo lá cheio de carinha do SBT. E é isso, Entendi. eu adoro, tá? Não ligo, não. Manda mais que tá pouco. Porra. Inclusive, o aviãozinho de dinheiro pode ser um Pix, né? Pode. Né? Pode ser um Pix. Que a gente vai atualizando. É né? 11, 9... Divulga, Já faz o divulga. Pix. Eu fiz um trabalho com eles, nessa sua pergunta de que cada um se encaixa, eu fiz um trabalho com eles que o desafio era: fale sobre um lugar que você gostaria de trabalhar.
Então, pesquise sobre esse lugar. E aí eles trouxeram. E aí, Vai, quero saber. Eu fiz sobre o SBT Brasil. Nossa, foi muito legal esse trabalho, cara. Foi um dos trabalhos que eu mais gostei, assim, de verdade. Porque eu tive a oportunidade de falar sobre o SBT. É óbvio que, tipo, é algo que eu não precisei pesquisar muito, porque eu já sabia. O Google tava aqui, né? Sobre esse assunto, pelo amor de Deus. Enfim. E foi muito legal, porque eu tive a oportunidade de falar o porquê que eu admiro algumas pessoas daquele ambiente, sabe? Porque por ser uma emissora muito grande, às vezes as pessoas acham que é meio óbvio. É óbvio que você quer trabalhar lá, é uma das... Mas não é só isso. E eu sou uma pessoa que eu acredito muito no jornalismo popular, aquele jornalismo que chega nas pessoas que às vezes não têm voz, que não conseguem Sim. falar. E ali no SBT tem um histórico de pessoas que são de lugares que talvez muitas pessoas falaram, não, você não vai conseguir, pessoas de interior do Nordeste, que hoje são âncoras. E eu sou do interior de São Paulo e às vezes as pessoas falam pra mim que eu não vou conseguir. Então, pra mim, é óbvio que lá é uma ótima referência pra mim, mas eu não sou uma pessoa muito fechada, não. Tipo, se a Globo me Globo chamar... Tô disponível aí. Entendeu? Eu aceito propostas, Porra. estudo propostas. Eu tô assim, mais ou menos, sabe? Tipo, aceito propostas. Mas eu sempre pensei na moda. Assim, eu consumo moda há muito tempo, desde criança, assim. Tipo, eu vendia roupa, eu gostava de escolher minhas roupas, fazia meus pais de cobaia, essas coisas. E eu gosto muito de escrever. E aí eu acredito na moda política. Eu não acho que uma roupa que você veste é só uma roupa que você veste. Não é mesmo? Ela conta uma história, ela conta quem você é e de onde você veio. E acho que pra mim isso é muito importante. Isso pra mim é muito importante. Eu sou uma mulher preta e eu quero colocar mulheres pretas em lugares onde eu não me via na minha infância. E aí eu queria trabalhar na Elle Brasil, que é uma revista. E hoje, como eu disse, eu consumo muito. Então, eu entro todo dia pra ler. E eu vejo pessoas como eu na capa, pessoas como eu escrevendo sobre isso. E é o que eu quero fazer. Eu quero fazer essa moda política. Eu quero cobrir eventos que mostrem que uma roupa não é só uma roupa. Eu não me visto só... hoje eu Só quero... porque a gente não pode andar pelado ou porque a gente quer parecer alguém, é porque a gente quer ser a gente. Isso. Eu acredito que a sua roupa conta uma história. Sim, com certeza. Se você tá usando essa roupa, é porque ela é sua. Essa maquiagem é porque ela é sua. Sim. O Felipe tá usando essa roupa porque é dele, pertence a ele. E eu acredito que é sobre isso, sobre pertencer, sabe? E é isso. Eu quero experimentar várias coisas. Eu quero experimentar o jornalismo na política, o jornalismo no esporte, que eu também sou apaixonada. Mas eu acredito que no final, quem vai gritar é a moda mesmo. Sim, e a moda tem lugares interessantes de se explorar, inclusive a exploração de mão de obra no mundo da moda, Isso. né? Dá para você falar de moda, que sempre foi entendido num lugar muito superficial, né? Quem gostava de moda sempre foi tido como pessoas Patricinha, muito né? patricinhas, Verdade. E é sempre isso dentro de que um eu quero lugar fazer. superficial. E a gente vê como um instrumento de fazer política, né? De colocar mulheres pretas em capas de revista, isso é um ato político, né? Então, claro que tem o Black Money, tem o Pink Money, tem todas essas coisas, porque ao capitalismo tudo pertence, né? Sim. Mas eu acho importante esse lugar, esse olhar para a moda, né? Como um ato político. Se vestir, sim, é um ato político. Comer é um ato político, né? Eu Somos quero seres tirar políticos. do superficial, sabe? E eu acredito que eu sou uma jornalista do futuro. Então, eu preciso olhar... Para ser uma jornalista do futuro, eu preciso começar agora. Sim. Então, eu não posso olhar para as coisas de forma superficial. Eu acredito que todas as áreas do jornalismo, elas estão envolvidas de alguma forma. Quando a gente assiste esporte, e aí existe... Nos Estados Unidos, principalmente, quando eles entram e acontece alguma coisa de racismo e eles se posicionam sobre isso, e aí tem os movimentos, tudo isso é sobre moda. Eles se vestem de uma maneira diferente. Sim. Quando eles querem falar sobre isso. Na política, os políticos eles usam roupas pensando nisso. Então eu acho que tá tudo meio que envolvido e eu quero tirar dessa área do superficial, sabe? Isso é só pra essa galera... Pra galera de alto nível que não tem o que fazer, Que sabe? pode consumir a camiseta que custa um Balenciaga, né? Alguma coisa assim. bom, já sabemos qual vai ser o tema do TCC, né? Mas até o fato das mídias de massa hoje terem jornalistas pretas apresentando, né? Porque a gente via jornalistas com mais passabilidade, né? Então tem que alisar o cabelo, enfim, a gente teve
Como que chama aquela jornalista negra da Globo que fez Fantástico? Glória Maria. Glória Maria. Ela Nossa, eu lembro que foi a Maju primeira. também, né? E agora a Maju, mas Glória Maria, Maju, quem mais? Em mídia de massa, né? Apresentando programa infantil. Nunca vi uma mulher preta apresentando um programa infantil, né? Então a gente tem esses estereótipos criados dentro da comunicação para comunicar algo, né? Quando você coloca só pessoas brancas, só pessoas vestidas de tal forma, ou com o cabelo, você está comunicando alguma coisa, Isso. né? Tudo bem. Bom, o meu não é tão sério igual o do Felipe e o da Bárbara. Não é tão sério, é ótimo. Porque já é levado Nem pra sabia que o meu era É, sério, gente. Tô preocupado. Esse é a pessoa do stand-up. Eu quero trabalhar na porta dos fundos. Né? É porque o meu já é levado pra palhaçada já, né? Ah. O meu é o Desimpedidos, porque eu acho muito da hora o jeito que ele se Que é do comunica. Fred. Isso, o Fred é o cara que eu acho mais, perdão Top. pra fora. Tipo, ele é sensacional. Tipo, eu me identifico muito com eles, o jeito que eles se comunicam, o jeito que eles falam de esporte, de uma forma não séria, tipo, de uma forma leve. Então o meu foi sobre o Desimpedidos. Tipo, eu vou fazer de tudo pra chegar, tipo, nesse nível. Tipo, é o mais baixo, né? Tipo, tão como chegar numa Globo, igual no SBT, igual meus parceiros que eu Então, tenho. mas- Para que eu choro. Mas esses lugares também das mídias, né? No dia que eu vi o Campeonato Paulista pelo YouTube, Com o Chico narrando. você muda completamente uma estrutura que está organizada. E o jeito há que eles décadas, fazem né? isso, eles mudam as O Fred estruturas. foi pro campo. Então, O Fred virou repórter de campo. E aí chamaram o blogueiro para entrevistar a pessoa na arquibancada, né? Para ter esse conteúdo também. Mas nos últimos, sei lá, eu não sei falar de 5 anos, 3 anos talvez. Mas para mim, assim, as coisas nesses últimos 2 anos mudaram muito, assim, né? Do futebol não ser transmitido só pela briga da Globo com a Record ou com, né? Ele não, vai esse pra cara internet. revolucionou o futebol, realmente. Você vê que nem o Chico que narra o Paulistão, ele é formado em teatro. Tipo, ele não tem nada a ver com jornalismo, nada. Os caras que comentam é, tipo, ator, comediante. Os caras, tipo, é outro vibe. E os caras falam de esporte, falam de forma como se fosse... E são pessoas apaixonadas também, né? Porque eu acho que a gente tá indo muito para esse lugar, né? De pessoas apaixonadas por um tema. É claro que tem uma artificialização ali nas plataformas, né? Das pessoas querem ser alguma coisa ou parecerem alguma coisa. Mas tem muito desse lugar, né? Eu lembro do Fred falando, né? Como que foi narrar esse jogo? Puta, eu torço pra esse time. E aí, né? Na história do futebol, sempre tem os caras que não pode ter time nenhum. Né, e que era mais profissional e tal, Os e caras isso tem mudou mudado, tudo. né, Tipo, mudando. o Fred mesmo, ele se declara palmeirense, o Chico São Paulino. Os caras, tipo, Sim. eles falam abertamente sobre isso sem o menor problema. Ainda passa uma visão, tirando esse coisa Acho que foi São Paulo e Palmeiras que eu assisti, Foi. que o mascote estava infernizando ele. no final. Sabe uma outra mudança que eu acho, assim, histórico? É o carnaval deste ano, o carnaval de escola de samba, que eu acho que é algo que as pessoas não têm ideia do quão cultural Sim. é, que a Globo transmitiu, ok, mas no Rio, mas em São Paulo a TV Cultura foi que transmitiu o desfile das campeãs com pessoas que sabiam do que elas estavam falando. Sim. E enquanto veículos de massa, que também tinham o costume de cobrir, acabei de falar da Globo, enfim, que tinham o costume de levar pessoas ali só pela mídia, enfim, que acabavam passando uma vergonha tremenda, olhando para uma cultura, que é uma emissora que é menor, mas enfim, cara, executou um excelente trabalho com pessoas É inteligentíssimas. porque a cultura ela tem essa obrigação, né? Sim. Porque é uma TV educativa, uma TV com nosso dinheiro, é uma TV pública. Eu sou super defensora da TV Cultura. Tive a oportunidade de conhecer a TV Cultura, trabalhei 10 anos numa afiliada da TV Cultura, então, assim, né, durante um tempo eu tive esse relacionamento dessa estrutura que se tem lá dentro, assim, e como a gente dá pouco valor para quando as coisas são construídas da forma que ela deveria ser. Né? Então, de repente, o carnaval realmente não é sobre a mulher que colocou silicone para desfilar. Né? É sobre aquela história que se conta dentro daquele trajeto de tantos minutos. E a cultura arrasou com isso. E aí é um ato, o carnaval é um ato político, Total, inclusive, né? total. Deram uma privatizadinha no carnaval, deram uma privatizadinha, desfocada, sim, mas o carnaval ainda segue nesse lugar, né? De ser a maior manifestação cultural, com todas as minhas críticas que eu tenho a isso acontecer dentro do sistema capitalista, mas não temos outro jeito. Tô parecendo uma comunista hoje, gente. Né? Não tem como dar uma fugida. Qual foi o seu horizonte, assim, nesse trabalho? O que você apresentou? Como eu já falei, sou muito apaixonado por esporte. E aí eu falei, putz, não vejo outro futuro a não ser trabalhar com isso. E aí eu procurando, aí eu falei, putz, aonde que eu me encaixaria, né?
E aí até tem uma apostinha aí, o Felipe, que a gente vai fechar ainda, no futebol americano, porque eu também, além de ser apaixonado por futebol, sou muito apaixonado por futebol americano, beisebol. Você gosta de outros esportes? Porque é legal deixar Isso. claro isso, porque tem gente que fala gosta de esportes, mas é futebol Isso, especificamente, é. né? Tanto que para outros esportes ainda quem vai comentar são ex-atletas, né? Assim, não tem tantos profissionais no mercado Isso. para falar de futebol americano. E se você for parar pra pensar, hoje em dia o futebol americano é transmitido na ESPN. Pô, ali tem 2 comentaristas só, que é eles pra todos os jogos que transmite, sabe? Tipo assim, eu acho que... Tá já estudando nicho de mercado aqui, ó. Quem Mas será que vai além, ser o ó. terceiro, hein? A escassez, tamo aí, a escassez do tamo aí. profissional tá ali, ó, batendo. É aqui que eu vou. E aí eu fui tentar me encaixar, né? Falei, putz, aonde que eu poderia existir melhor função, sabe? Falei, putz, aonde que ali eu entraria? E aí eu vi o Sport Center, que pra quem não sabe, é um programa de esporte que fica ali transmitindo 4 vezes por dia. Falei, putz, e aí? Porque aí, tipo, é vários temas, sabe? Tipo assim, o foco principal é esporte, mas, pô, vamos falar um pouquinho de futebol, Série A, vamos falar um pouquinho de Série B. Eu sou um cara que gosta muito de divisões pra baixo também, então, tipo, direto eu tô acompanhando Sub-20, que nem o jogo do Paulista e Metrô que eu fui assistir. Uhum. Sub-20. Eu, particularmente, gosto muito do Paulista e Jundiaí, então vou assistir. O Paulista tá na 4ª divisão. Então, tipo, eu sempre gosto muito de não ficar só focado ali na Série A, sabe? Então, tipo, fala um pouquinho de Série B, um pouquinho de Série C. Fala um pouquinho de futebol americano, fala um pouquinho de beisebol. E aí, junto a tudo isso, é o Sport Center. Sim. Aí eu falei, putz, é aí. Ainda até, tipo, uma novidade pra mim que o Felipe uma vez já tinha feito sobre isso. Não foi que você queria trabalhar lá no Sport Center Brasil, alguma coisa assim? Eu Foi? queria trabalhar, na No verdade, Dolphins, ele queria trabalhar no Dolphins. Ah, não, aí não. Aí Miami não. Dogs. Não. Dolphins. O Dolphins, os Golfinhos de Miami. Deus abençoe esse time. Mas não, é que eu falei pra eles, quando eu entrei na faculdade de jornalismo... Aquaman abençoou esse time. Verdade, Aquaman. Pode crer, pode crer. Os deuses não eram. Quando eu entrei no jornalismo, eu queria ser narrador de futebol. De rádio AM? Porque De daí rádio. são Primeiro eu queria ser de coisas rádio. diferentes. Primeiro eu queria ser de rádio. Porque eu sou muito apaixonado pelo José Silvério. Depois, eu conheci a ESPN, conheci a programação na época. Também eu assistia pelo Sport TV, a programação de outros esportes, né? A não ser o futebol. Teve a Band foi um grande local para ter. O Luciano do Vale apresentou muitos esportes interessantes. Nossa, eu lembro muito dele. Basquete, futebol americano, Luciano do Vale, cara. Sim, nos anos 2000, início dos anos 2000. E a ESPN é um lugar que eu acho acessível em relação a Globo, SBT, porque, assim, é um prédio que fica ali em Sumaré, em São Paulo. É uma emissora, né? Ela é grande, gigante, mas também é pequena, e que é possível. Eles viram e mexem, eles fazem recrutamento, seleção. Isso. E o que eles estão fazendo agora? E aí que vem na linha do que os dois falaram. Tanto a ESPN quanto outros canais impedidos, eles sempre estão de olho nessa galera que está fazendo o próprio jornalismo. Sim, porque é você, quando foi fazer entrevista de emprego, tendo que produzir texto, Exato. né? Então, assim, eles vão lá, começam a criar o próprio incentivo. Façam um blog de vocês, tem um blog. Cara, eu sempre falei isso pra galera que já fazia, que estava dentro da rede paulista. Tenham seus blogs, tenham seus canais onde vocês se comunicam para além da TV. Que isso Não é precisa muito ter importante. blog em cima, pode ser um blog, pode ser um O canal formato que for. que você mostre Quem é você? esses conteúdos que vocês têm. Porque é nessa que um Fred desponta. Sim. Foi assim que ele Foi assim despontou, que ele despontou. Sim. mandando vídeo no recrutamento deles e eles Não, selecionaram. e a gente vê hoje esses grandes fenômenos da internet, como o Casé, por exemplo, Sim. né? O Casimiro, enfim, que vai fazer na Twitch, vai fazer estreia de não sei o que na Twitch para um público fechado. Sim. Eu acho muito foda, assim, para onde a comunicação vai andando e quem são as pessoas que estão produzindo isso hoje. É claro, dentro desse balaio tem de absolutamente tudo. Mas eu acho que sempre a pessoa que está mais preparada e tem mais técnica, ela tem mais chance, Sim. querendo ou não, né? Por isso, produzam. Produzam. Produzam, e quanto mais vocês produzirem, mais essa técnica vai ficando apurada. E aí, lógico. Um exercício diário. Vai chegar uns anos, você vai olhar para o seu primeiro texto, você vai falar, nossa, meu Deus. Tudo bem, é um processo.
Mas é importante tudo isso. E eu vejo muito isso neles, né? Esse sangue no olho que eu falei no começo é justamente isso. É esse projetar. Meu, o Hudson tá com a cabeça já lá na frente. Quer dizer, tem pouco comentarista de futebol americano, de B, só tem 2. Pô, tá aí, ó. Quem sabe esse é o lugar que eu vou me encaixar. É essa cabeça, esse olhar que é muito importante, que eu fazia tempo que eu não via, né? Nas turmas que eu ministrei aula. Então, acho que o jornaleiro ele tá super em boas mãos. Eu não sou muito de fazer previsões do futuro aqui, mas eu queria que vocês falassem, para a gente encerrar, o que vocês desejam aí nesta carreira. Agora que vocês estão, né, já colocaram o pé, já estão produzindo conteúdos, né, estão enfrentando já alguns obstáculos, tem os obstáculos, né, de chegar, de conseguir credencial, de conseguir chegar até o lugar, as pessoas, de fazer uma investigação, enfim, e tem os obstáculos pessoais mesmo, né? Ferramentas que a gente vai ter que adquirir aí ao longo do tempo para que a gente melhore aí o trabalho, né? Queria que vocês fizessem projeções de vocês daqui 5 anos. Quero sonhos nessa mesa agora. Projeção para os próximos 5 Dá anos. um lenço que eu me emociono nessa hora. Cara, eu acredito muito que as coisas são possíveis, sabe? Eu acho que às vezes, quase sempre, eu me saboto bastante. Talvez não acredite em mim o quanto eu deveria. Mas, no geral, eu acredito muito que tudo é possível. Então, eu acredito muito, mano, que qualquer coisa que a gente falar aqui, a gente pode ir atrás e conseguir, sabe? Então, o meu sonho não é muito novidade, né? Mas eu acredito muito que, independente de qual área, sendo na comunicação, do SBT, que é uma emissora que eu acredito, eu vou estar muito feliz. Porque eu acredito que, tipo, o SBT consegue chegar em alguns lugares que alguns outros veículos não chegam, sabe? E entreter também é um ato político. Sim. Então eu acredito muito nisso e é nisso que eu penso todos os dias. Não tem um dia que eu não penso nisso. E é isso. A SBT me contrata. Ai, caramba. Eu acho que essa pergunta é muito perspicaz, mas muito difícil. Eu não gosto nem de falar essas coisas. Eu vou tomar um banho de sal grosso quando eu chegar em casa. Não expor sonhos, vou mentir aqui. Não exponha sonhos. Não, vamos atrair essa porra aí. Quem sabe que alguém tá assistindo já fala. Verdade. Olha Então, essa pessoa brilhando, gente assim que eu quero na minha equipe. sim, por favor. É sobre isso. Acho que nesses 5 anos eu quero me superar. Assim, eu tenho, acho que essa coisa de me sabotar, sabe? Às vezes eu fico, será que eu sou boa pra isso mesmo? Assim, Será que mereço? Será que eu sou boa? será que eu mereço? Será que eu tô fazendo o suficiente? Eu devia fazer mais. Mas ao mesmo tempo eu sinto que eu posso. Assim, tudo eu tenho essa ideia do é possível, sabe? Eu tô seguindo a minha missão mesmo, que é a comunicação. Eu sempre soube que era com pessoas, mas eu nunca tive... E eu sei que é a comunicação. E eu quero muito fazer essa moda política. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E é assim que eu me imagino daqui a 5 anos. Eu quero estar fazendo a diferença. Que seja para uma pessoa, que uma pessoa me assista e diga, é ela. É assim que eu quero ser. Eu quero ser inspiração. Eu acho que o jornalismo, para mim, ele significa isso, mudança. Revolucionar as coisas, mudar, informar, e eu preciso fazer isso. É isso que eu quero. E eu falei da Ellie, mas Vogue, se você quiser, Pois é. a qualquer momento, tamo aí. Eu falei desse Manda o eu não quero currículo. me queimar com a Record, gente. Pode voltar? Band Pode também, voltar? Band TV. Mandei currículo na Rede TV ontem, cara. Como é que eu dou uma dessa? Não, mas é sério, eu falei zoando, mas é sério. Assim, eu sinto que vai dar um jeito, sabe? Quando começou a faculdade, eu não sabia direito, tipo, eu sabia que queria escrever, não sabia como, aí veio jornaleiro. E aí, agora é isso que eu imagino, eu vou ter terminado a faculdade e eu vou estar produzindo. Eu sei que é isso que eu vou estar fazendo e é dessa forma. Eu quero olhar isso daqui a 5 anos e falar, É isso aí. garota! Boa, garota! Você tava certa, parabéns. Your power. Dá um high five pra ela. Assim, dá um high five pra Bárbara do futuro. Valeu, garota. Você, 5 Bom, anos. Ixi, o meu é que eu sou meio afobado. Às vezes o Felipe até coloca o pé no chão. Eu coloquei 5 anos porque dá um tempinho depois da formatura. Mas né? é que eu já penso... Igual, o Felipe às vezes ele tem que colocar eu no chão. Esse dia na aula lá, o outro menino, o Felipe lá, ou o Lucas, o Varjão,
Ele falando do querer fazer a matéria em vídeo, eu já junto, já, não vamos, é isso. Eu Eu falei, seguro mas o você celular. sabe fazer em vídeo? Eu falei, mas nós desenrola no momento. Não, calma, né, assim. Então eu me vejo daqui 5 anos fazendo algo meu, tipo, algo de muito sucesso meu, do meu jeito. Não de sucesso de muita visualização, muito seguidor, mas do meu jeito, do jeito que eu gosto. Seja falando de futebol, de entretenimento, de cultura pop, de coisas que eu gosto de falar, mas algo do meu jeito, que eu gosto de fazer e que der sucesso, melhor ainda. Não tem remuneração para pagar uns boletos. A gente agradece, né? Você. Bom, daqui 5 anos. Cara, pra mim agora não tem pra onde correr a não ser além do esporte, né? Pra mim, meu foco agora é falar, quero trabalhar com esporte, quero chegar lá. E aí, não precisa ser, tipo, em nenhuma emissora específica. Qualquer uma que fala, pô, garoto, vem, é nóis, tamo junto. Mas daqui 5 anos eu me vejo sendo um jornalista, não digo de expressão, mas sendo um jornalista que seja um pouco respeitado. Seja aquele cara que quando eu soltar alguma coisa, a pessoa vai falar, pô, aquele cara, putz, tem razão. Porque hoje em dia a gente vê também muito entrando sobre um lado do fake news. Pô, tem jornalista que solta algumas coisas e fala, pô, não vou acreditar nesse cara. Tudo que ele solta é mentira. Não São pessoas que não acontece. têm essa responsabilidade. Então- Ou mesmo também têm interesses escusos. Né? Isso, então, tipo, daqui 5 anos eu vou procurar ser um jornalista que, tipo, quando eu soltar a notícia, foi o que o Felipe falou, pô, averigua antes e vê se é verdade. Credibilidade, né, gente? Isso, fala a verdade, sabe? Tipo, compartilha a verdade. Então, daqui 5 anos eu quero ser aquele jornalista que quando eu soltar alguma coisa, ou às vezes num programa, ou num blog, talvez, a pessoa olhar e falar, putz, vou acreditar porque tudo que ele fala é verdade. Sabe? Sendo bom ou ruim, porque o mundo não é belo, né? Então, tipo, tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Então, eu quero ser esse cara que fale a verdade. Tipo, pode ser até no meio do esporte, só que, tipo, eu conte a verdade. Só que quando tem que falar, tipo, vamos supor, a mentira que aconteceu, pô, ó, aconteceu isso, e eu consiga ter credibilidade com isso, entendeu? E é assim como eu vejo daqui 5 anos. Muito bem. E você, professor? Eu me vejo, eu me vejo muito feliz, recebendo muitas notícias boas dos meus alunos, que não vão ser mais alunos, vão ser Ex-aluno. ex-alunos formados, Colega de trabalhando, profissão. colega de profissão. Vou querer receber convite para ir para o SBT a hora que eu quiser. Entendeu? Só mandar o nome RG. Vou querer ir na São Paulo Fashion Week na faixa, entendeu? Sim. Vou querer ser entrevistado no seu canal para falar sobre o Miami Dolphins que ganhou do Green Bay Packers não, várias vezes. E aí eu vou querer A ganhar. mesa redonda tá A formada. mesa redonda, vou querer na mesa redonda debater com você futebol americano, porque você sabe que o meu time, ó. Não dá, não dá. Eu não Vai entendo de demorar futebol muito. americano, mas eu vou pelo Caribe. Eu vou adorar ser convidado também. Eu vou adorar vestir vocês. A gente arruma lugar pra todo mundo. E só para encerrar, eu queria, antes de mais nada, mandar um abraço para os outros jornaleiros e jornaleiras que não puderam estar aqui, tá? A Júlia, o Felipe, o Lucas Varjão, o Lucas Daniel, o Vinícius O Wigner e o Igner. Somos em 12. e a Yasmin. E a Yasmin Dort. Nossa, não pode ser isso daí. A Yasmin Dort é o que eu acabei de falar. Gente, eu lembrava de todo mundo, real. Sim, Uau. eu lembro de todos. Não, mas eu adoro todo mundo também. Só... Eu Só não também lembro de memória ninguém, mesmo. tá tudo bem. Mas um abraço para vocês. É que a gente todos. trabalha com amostragem, a gente tá uma pequena amostragem aqui da equipe do jornaleiro. Porque nós estamos em 12, né? Eles são em 12, não daria para trazer todos. Não passa nem aqui. na porta, é muita gente. É muita gente, mas. barulho? Enfim, estejam representados e representadas. Quem sabe no próximo semestre a gente não traz a outra parte do jornaleiro. Exatamente. E Entrevista assim, jornaleiro vai. parte 2. Quero estar nessas formaturas aí, hein? Por favor. Pode deixar. Que eu vou passar no telão e imagens dessa conversa no telão. Quais Corte são da os sonhos? Corte dos sonhos. Espero que vocês realmente tenham muito sucesso. Dá pra ver que vocês estão apaixonados. Espero que vocês mantenham isso. Porque a rotina estraga um pouco tudo, né? Então, que vocês mantenham esse frescor de acordar nesse propósito todo dia. E às vezes é difícil a caminhada, às vezes não remunera bem, às vezes você entra num trabalho meio arrombado, mas não pode desistir, não é mesmo, gente? Tainá, a gente queria te agradecer pelo convite, inclusive todo mundo, inclusive quando o professor fez o convite, ficou muito animado. É uma pena que nem todo mundo conseguiu vir mesmo, mas muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu programa. E é isso, muito obrigado mesmo. Valeu, pessoal. E acesse o jornaleiro. Acesse o jornaleiro, eu ia falar assim, A gente tá no Instagram lá,
_jornaleiro. O Felipe acabou de ganhar um corte me elogiando. Coloca meu arroba lá. É isso aí. Marca no SBT. Olha o insight do garoto. Pegou na hora. Tá ligado, né? O pai é desenrolado. É o pai desenrolado. Gente, seguinte, obrigado, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigado por Obrigado mais você. essa, meu junto. co-host querido. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Continue aí na programação da Rádio Difusora. Siga o _jornaleiro no Instagram. Acompanhe aí a posta. Cobrem também, entendeu? Indiquem matérias também. Você de Campo Limpo ou não. Manda aí mensagem pra galera. Você que é um jornalista experiente, espero que você tenha ouvido essa conversa. Se for do SBT, me contrate. Mas agradeço aí a companhia. Lembre que o Francamente está no YouTube /Taina Franco. Também estamos no Instagram, estamos no Spotify, estamos no Rumble. Se abrir sua janela, eu tô lá falando com você. E valeu, gente. Fiquem bem, bebam água, curte, compartilhe. Custa R$0 se inscrever nesse canal. Bebam água e tchau. Acho que eu já falei bebam água, mas bebam 2 águas. Tchau. Francamente, com Tainã Franco.